dia, sexto ano. No nosso encontro de hoje, nós estaremos aí corrigindo os exercícios da apostila, páginas 32 a 36. Nesses exercícios, nós já abordamos aí anteriormente um gênero textual chamado texto instrucional. Nos textos chamados instrucionais, nós vamos observar aí que esses textos eles vão trabalhar com comandos, orientações, instruções, e aí nós já vimos alguns modelos de textos instrucionais. O manual de instruções é um texto instrucional, uma receita culinária é um texto instrucional, uma receita médica, regras de jogos também são textos instrucionais, e é muito comum, já que eu estou trabalhando com essa ideia, então, de orientação, de instrução, de comando, nós teremos aí a presença do chamado modo imperativo. Os nossos verbos, eles podem se apresentar em 3 modos verbais diferentes. O chamado modo indicativo, onde os fatos ali sendo apresentados pelos verbos são dados como fatos certos. O modo subjuntivo, os verbos vão vir com a ideia de dúvidas, incertezas. E o nosso modo imperativo, então, vai vir exatamente com essa ideia de comando, de pedido, de ordem, de solicitação, de instrução. Então, se os textos instrucionais trabalham com essa característica, com essa abordagem, então nós vamos ter aí o modo imperativo presente dentro dos nossos textos instrucionais. Uma informação importante que aparece aí na página 32, nós fizemos aí, só um minutinho que não é essa página aqui não, nós vamos lá corrigirmos então os exercícios, onde vocês vão voltar aí e vão marcar para mim a parte de locução verbal, e diz assim, ó, eu acho que eu já havia pedido, mas eu estou só lembrando a vocês de revisarmos essa parte aqui, ó. Locução verbal. Nós temos aqui, ó, usar um ou mais verbos para se referir à mesma ação. Marca texto aqui, então, por favor. Nós vamos ter aí a presença de 2 verbos. Só um minutinho, pessoal, por favor. Deixa eu dar só uma pausa aqui na gravação. Então, continuando aqui, pessoal, na locução verbal, nós teremos, então, a presença de 2 verbos aí. O verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar, ele sempre vai vir primeiro e o verbo principal será o segundo da locução verbal. Qual é a finalidade da informação entre parênteses em decida quem será o primeiro a jogar? Pode ser no par ou no ímpar. Aqui, então, segue, né, uma sugestão, ou seja, uma forma de decidir qual dos 2 jogadores será o primeiro a jogar, ou seja, quem vai dar o início à partida. Uma coisa bem comum aí que vocês conhecem bem, né? Antes de começarmos um jogo, tirarmos par ou ímpar para ver quem, então, começa o jogo. Então, aqui é uma sugestão, né, de quem vai iniciar o jogo, né? Ou quem escolheu par ou ímpar, aí aquele número que der, se a pessoa que escolheu par for o número, né, colocado ali pelos 2 jogadores, ele começa o jogo. Se for ímpar, então é o jogador que fez essa escolha. Nenhuma dificuldade, tranquilo aqui. Observe o uso das expressões destacadas a seguir. O primeiro jogador irá dar as coordenadas de seu tiro, fornecendo o número e letra equivalentes ao quadrado que atirou. Lembrando aqui que nós estamos falando do Batalha Naval, que é um jogo. Aí, lógico, se é um jogo, ele tem regras, por isso ele se encaixa, então, no texto instrucional. O segundo jogador responderá se o local do tiro é a água, quando o quadrado está vazio, fogo, quando acertar uma parte do navio, ou afundou, quando acertar o navio inteiro ou todas as partes do navio. Elas evidenciam que as jogadas são realizadas alternadamente ou simultaneamente. Alternadamente. Isso vai depender, então, ali, né, da estrutura em que o jogo estará ocorrendo. Acho que nenhum problema na página 32, acredito que vocês acertaram, número 11 e 12. Ok?
Fácil, exatamente, tá bem tranquilo. Quem tem costume aí de jogar, sabe bem aí como que funciona essa questão das regras, né? Em que situação o jogador passa a vez ao outro quando na jogada não acertaram o navio? Professora, mas de onde estão sendo retiradas essas respostas? Tudo dentro das regras do jogo. Tá? Então, quando na jogada ele não acertar o navio. Pessoal, outra informação importante. Quem não marcou da outra vez vai fazer essa marcação agora aqui para mim, ó. O verbo no modo imperativo exprime ordens, pedidos ou conselhos ao leitor interlocutor. Então, isso quer dizer que lá nos textos chamados instrucionais, nós teremos, então, aí a presença dos verbos no modo imperativo. E um detalhe, o modo imperativo, relembrando o que nós falamos anteriormente, na nossa aula da semana passada. O modo imperativo, ele se divide em afirmativo e negativo. Segunda observação em relação ao modo imperativo. Não há primeira pessoa, porque nós não damos ordens, conselhos, solicitações a nós mesmos. Por isso, a ausência de primeira pessoa no modo imperativo, certo? Dando continuidade aí, nós temos aqui o esqueminha, então, do jogo. Nós temos aqui número de jogadores, essas partes aqui, ó, evidenciam, né, a estrutura, então, do jogo, como ele deve ser feito, qual o número de jogadores possíveis para essa situação. Aqui nós temos os elementos, né, que vão compor toda a parte do jogo. E aqui no exercício número 14 diz assim: o texto foi produzido pela Universidade de Évora, que está localizada no Brasil, em Portugal ou em Angola. Em Portugal. Muito fácil também, era só prestar atenção, inclusive, ó, aqui embaixo, pessoal, nós temos a chamada fonte de publicação. Nessa fonte, nós temos aí, então, os dados importantes para que nós possamos aí, então, analisarmos onde esse texto foi publicado, em que situação ele se encontra. Nós temos aqui, né, sites disponíveis, nós temos também outras informações dentro do jogo que nos auxiliam aí a essa identificação. Ok, então, até aí. Tudo certo, pessoal? Acho que todo mundo está acertando isso daí, que está bem fácil, né? Ok? Não esqueçam, hein, pessoal, de assinalar tudo que foi corrigido até agora com certo a caneta. Ótimo. Sobre a palavra grelhar, responda. Qual é o sentido mais comum associado a ela? Aqui no meu gabarito está pessoal, mas eu gostaria de que vocês colocassem no chat aí para mim quais foram as respostas que vocês deram para essa questão da letra A. Porque colocar pessoal ali, isso não é resposta, é porque nós temos muitas possibilidades aí. Mas que parte seria, Arthur? Você colocou churrasqueira, mas que parte seria? Mas aí você tem que explicar um pouquinho melhor essa parte aí. Só. Vamos ver. Débora já falou, Cauã, Arthur. Somente cadê o restante do sexto ano? Que ninguém coloca a resposta ali na letra A. Porque aqui no meu gabarito, ó, tá pessoal, mas aqui embaixo, pelo amor de Deus, nós temos aqui, ó, exatamente, grelha. É aquela parte que fica em cima ali da churrasqueira, onde nós colocamos a carne, o nosso queijinho, a linguiça, o pãozinho de alho. Acho melhor pararmos por aqui, porque senão vai começar a dar muita fome. E ainda está um pouco cedo para churrasco, né, pessoal? Então, vamos parar por aqui, porque, nossa mãe, ainda mais ontem, né? A maioria das pessoas fazem churrasco no domingo, enfim. Então, ó, grade. Já deu mesmo, Arthur, e muita. Então, na letra A, só era olhar aqui embaixo na letra B, porque olha só, não tem sentido você colocar que a grelha é uma coordenada, é uma batalha, só se for a batalha das carnes lá na churrasqueira, né? Quem quer ocupar o melhor espaço ali.
Mas não é o caso aqui, viu? Senão daqui a pouco tem gente escrevendo isso daí na letra A. Então vamos lá, letra A, então, grade, aquela partezinha de cima. Professora, eu não coloquei a palavra grade. Eu coloquei na minha resposta a parte de cima que fica na churrasqueira, onde colocamos as carnes, o frango, também não tem problema, porque você está explicando em maiores detalhes o sentido da palavra. E vamos parar de falar de churrasco, que isso não está dando muito certo. Então vamos lá. Aqui do lado tem uma informação muito importante que eu gostaria que vocês acompanhassem a minha leitura. Diz assim: países lusófonos são aqueles que têm o português como língua oficial. Marca texto aqui, pessoal. Países lusófonos e aqui são aqueles que têm o português como língua oficial. Passem aqui, por favor. Continuando, diz assim: língua ensinada nas escolas e usada nos documentos do Estado, leis, regulamentos, decretos, editais, etc. Os países lusófonos são Brasil, Portugal, lembrando, né, pessoal, que nós somos colônia de Portugal, por isso a nossa língua oficial é a língua portuguesa. Então, continuando, né, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Na maioria desses países, observa-se a influência do português de Portugal. Lembrando que há uma diferença aí nessas duas línguas aí. É língua portuguesa, mas tem uma diferença importante entre o nosso português aqui do Brasil e de Portugal. Então, continuando aqui, ó. Na maioria desses países, observa-se a influência do português de Portugal, no que se refere à pronúncia das palavras e ao uso do vocabulário. Então, esses países aqui lá da África têm exatamente essa influência. Não existe língua brasileira, é língua portuguesa. Depois, continuando aqui, ó. Já o Brasil distancia-se de Portugal em ambos os casos. Isso se explica porque no Brasil o português entrou em contato com línguas indígenas e africanas. Lembra lá, ó, vamos voltar lá nas nossas aulas de história. O Brasil tem como base ali os africanos, os índios e os portugueses. Foi a partir dali, então, que, né, começou toda a nossa colonização. Então, houve um contato da língua portuguesa com os índios, né, que já habitavam aqui, e os africanos que foram, né, infelizmente, vindos aqui, né, trazidos para o Brasil como escravos. Então, o que aconteceu? Há um conjunto de palavras aí na nossa língua justamente vindo dessas origens. Por isso, ao ler um livro publicado em Portugal, um leitor brasileiro pode encontrar muitas palavras que não conhece. Porque tem outros, ou até às vezes pode aparecer também, pessoal, uma palavra conhecida, porém lá tem um significado e aqui no nosso país tem outro. Então, isso também pode ocorrer. Então, dando continuidade aqui, às vezes o vocabulário é conhecido dos brasileiros, mas a grafia ou a acentuação da palavra é diferente. Grafia é a parte escrita. Copie um exemplo disso e apresente a grafia no português brasileiro. Reparem aqui, ó, objetivo, ó, tem um C mudo aqui. No nosso caso, nós escrevemos a palavra objetivo sem o C mudo. Então, vocês aí teriam que identificar exatamente uma dessas palavras, né, que apresenta uma grafia diferente da nossa. Nós conhecemos a palavra, porém escrevemos de outra maneira. Então, nós acabamos de ver aí o caso da palavra objetivo, que lá em Portugal nós temos a presença do C mudo. Numere as etapas do jogo de acordo com a sequência de instruções dadas no texto. Preste atenção. Se nós estamos falando de textos instrucionais, nós temos que seguir uma sequência, ou eu posso fazer do jeito que eu bem entender. Se é um texto instrucional, nós teremos aí, ó, uma sequência de ações para, então, colocarmos em prática aquilo que é pedido. Número 1.
traçar 2 gráficos em papel quadriculado. Reparem que o número 1 está aqui embaixo, hein? Próxima etapa, posicionar os seus navios no gráfico. Se eu vou traçar os gráficos, eu vou posicionar os navios. Deve ter gente perguntando assim, que navio, né? Mas como que eu vou botar um navio no gráfico? Misericórdia para quem pensou isso. Nós estamos falando de um jogo chamado Batalha Naval, nós estamos falando de um recurso que é aquele papel quadriculado. Ninguém vai lá no mar, né, lá no porto de Vitória, pegar um navio no colo, trazer e colocar lá no gráfico, hein? Cuidado com isso. Tem gente que viaja aí nas informações. Dar 3 tiros na esquadra do adversário, terceira alternativa. Anotar na grelha os tiros dados, aí a pessoa corre lá na churrasqueira dele, né? E anota lá na grelha os tiros, né? Cuidado aí que as palavras estão aparecendo com outros sentidos. Não é ir lá na churrasqueira, pegar a grelha e sair fazendo um monte de anotações. Exercício 5. Informar, exercício 5 não, quinta etapa. Informar se os tiros do adversário acertaram ou não e em que. Se nós estivéssemos no colégio, nós íamos fazer esse jogo. Imaginem vocês fazendo isso aqui, lá no pátio da escola. Ia ser uma maravilha, né, pessoal? Vamos aí deixar a nossa imaginação, né? Trazer à tona como seria isso. Eu acho que ia ter gente até voando na piscina do colégio, mas tudo bem, isso é só um detalhe. Exercício 6, questão, alternativa 6. Anotar os resultados dos tiros dados. 7. Atingir todos os navios do adversário. Sequência numérica. Gente, eu estou imaginando vocês na escola jogando Batalha Naval. Nem sei se o nome do jogo no final seria Batalha Naval, viu? Eu acho que nós íamos acabar criando um outro jogo dentro do jogo Batalha Naval. Vamos lá. Sequência: 7, 3, 4, 6, 5, 2, 1. Acertaram tudo? Amo. Eu fico imaginando vocês, porque ano passado, meu Deus do céu, eu achei que ia dar um problema grande para mim, porque eu falei, a gente começou com batalha naval e terminou com outro jogo. Que é melhor não comentarmos aqui qual jogo foi esse, né? Aí fica aí para vocês imaginarem. Mas foi massa, hein? Vamos lá, então. Observe as palavras que iniciam cada etapa do jogo transcrito acima. Qual a função dessas palavras no texto? As palavras são atingir, anotar, posicionar, lembrando de colocar entre aspas, tá, pessoal, para evidenciar na resposta. Indicam ações que devem ser realizadas pelos jogadores durante o jogo. Lembrando, né, pessoal, que atingir, anotar, posicionar são verbos, estão na forma nominal chamada de infinitivo, que é aquela forma nominal que o verbo volta para a terminação dele, né, com R aqui no final. Então, atingir, anotar, posicionar, tem outros verbos aí também, indicam ações que devem ser realizadas pelos jogadores durante o jogo. Confiram se a resposta de vocês está ok, se está completa, dá aquele certo bacana do lado. E a letra B eu já respondi. Essas palavras só podem ser verbos, que são os verbos que indicam ações. Pronto? Exercício número 18. Nesse texto, as ações são descritas ao leitor em um único parágrafo, enquanto que no texto 1, Batalha Naval, são apresentadas em itens. Qual das duas formas facilita a compreensão pelo leitor e por quê? Se nós formos observar, a organização do texto 1 é mais utilizada em textos instrucionais, ou seja, dividida, né, naquelas etapas ali, porque vai facilitar a busca das informações. Então, repetindo o exercício 18, a organização do texto 1 é a mais utilizada nos textos instrucionais, pois o objetivo é facilitar, né, as informações que o leitor precisa compreender. Então, aqui vocês analisem a resposta de vocês aí, confiram com a sugestão de resposta, lembrando que
As respostas de vocês têm que ter o mesmo sentido do gabarito, porém não precisam estar escritas da mesma forma. Agora, uma coisa é obrigatória na resposta 18, tá, pessoal? Textos instrucionais, porque esse é o gênero que nós estamos estudando no momento. Então, essa parte tem que aparecer na resposta. Ok? Posso passar? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok, pessoal? 19. Registre a palavra do texto que indica o início do jogo. Começa a sucessão de etapas seguidamente. Exercício 20. Um jogador de batalha naval colocou um de seus navios na seguinte disposição do gráfico quadriculado. Então, nós temos aqui, ó, do número 1 ao 10 e das letras A até J. As regras do jogo possibilitam essa disposição? Fundamente sua resposta transcrevendo o trecho do texto que menciona a disposição dos navios no gráfico. Então, era importante que vocês tivessem lido lá as instruções. Então, a primeira parte da nossa resposta é não. E aí eu vou lá no meu jogo e vou tirar, então, a justificativa para dizer por que a minha resposta foi não. Nós temos aqui, ó, seguidamente deverá posicionar os seus navios na sua grelha, não é na churrasqueira, seguindo a orientação horizontal ou vertical. Então, reparem aqui, ó, que a disposição colocada não está de acordo com o que é orientado. Seguidamente, deverá posicionar os seus navios na sua grelha, vírgula, seguindo a orientação horizontal ou vertical. O que isso significa? Ou seja, o texto descreve expressamente que só são válidas as disposições na horizontal ou na vertical. Então, essa parte aqui, ó, essa montagem na diagonal, isso não existe. Essa parte que sai entre aspas, pessoal, é a parte retirada do texto. Então, vocês precisam colocá-la entre aspas. E peço também que vocês acrescentem essa parte aqui, do ou seja, até a palavra diagonal, para que vocês, então, compreendam por que essa disposição não pode ser utilizada dentro do jogo. A parte que vocês tiraram do texto, vocês coloquem entre aspas. E aí, logo em seguida, vocês explicam que as disposições só podem ser na horizontal ou na vertical. Diagonal não pode ser utilizado. Ok, pessoal? Posso ir para a próxima? Tudo certinho? Vamos dar só uma acelerada aí, Arthur, por favor. Quem estiver copiando também, dá uma aceleradinha aí. Quem já está com tudo ok, certo ao lado da resposta, para irmos para o próximo. Nós temos ainda mais alguns exercícios para corrigirmos. Ou esse é o último? Esse é o último, né, pessoal? Só sinalizem para mim. Foi até o número 20? Eu pedi para vocês fazerem? Só sinalizem para mim aí. Tem mais, Débora? Ah, então tá bom. Então vamos ver aqui. Ah, é até a página 36, número 22. Eu vi ele agora. Isso mesmo. Arthur, posso passar? Senão não vai dar tempo. Ok. Então vamos lá. Marca texto aqui, pessoal, embaixo. As palavras utilizadas para comunicar ações fazem parte da classe dos verbos. Assistimos a esse conteúdo também na semana passada. E no exercício 21, ele pede que vocês grifem as palavras que indicam ações que devem ser realizadas pelo leitor, que são exatamente os verbos. Então, número 1, encape. 2, cole. 3, cole. E 4, enfeite. Reparem que todos estão no modo imperativo. Eu gostaria que vocês escrevessem isso aqui ao lado para mim, ó. Modo imperativo. Aí faz uma setinha só do encape para o modo imperativo, e aí todos os outros verbos, o cole, que aparece 2 vezes, e o enfeite, vocês também já sabem que estão no modo imperativo, porque o nosso texto é do tipo instrucional. Aí escrevam aqui do lado, modo imperativo, e faz uma setinha do encape para modo imperativo. Serve para os demais verbos aí.
Página 36, exercício 22. Releia essas orações retiradas do texto sobre a criação do jogo Batalha Naval e faça as atividades propostas. Soldados russos criaram um jogo na Primeira Guerra Mundial. 2. Na versão original, dois adversários desenhavam em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. A. Que ações são realizadas nas frases 1 e 2 e quem as realiza? Nós temos que trazer aqui, as ações são trazidas aí, mostradas pelos verbos, tá? Então, no número 1 é criaram e na 2, desenhavam, na primeira coluna. Frase 1, criaram. Frase 2, desenhavam. Que realizavam essas ações de criar ou de desenhar? Na número 1, soldados russos. E na número 2, dois adversários. Mamão com açúcar, hein, pessoal? Ok? A letra A. Só olhar aqui, número 22. Então, nós temos exatamente esse aqui, o exercício. Ah, tá, vai ter a letra F. As frases 1 e 2 falam de ações relacionadas ao passado, presente ou futuro. As formas verbais criaram e desenhavam só podem falar do passado. Tenho certeza que ninguém errou isso daqui, ok? C. Reescreva a frase 2 para transmitir as ideias de tempo presente e tempo futuro. Faça as alterações necessárias. Lá na versão original, dois adversários desenham em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Essa é a forma no presente. Futuro. Na versão original, dois adversários desenharão com A til em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Nós vamos alterar aí o verbo, né, pessoal? Nós vamos manter no primeiro momento no presente e no segundo futuro. Letra C. Na escrita, os verbos permaneceram inalterados ou sofreram alterações devido à mudança de tempo. Sofreram alterações, Desenhavam, que estava lá no pretérito, virou desenham no presente e desenharam no futuro. Então, nós precisamos colocar o verbo lá no tempo que ele estava, que é o pretérito, e colocarmos aqui os dois tempos em quais as alterações foram feitas, né? O desenho para o presente e desenharam no futuro. Ok? Letra E. Na frase, a forma verbal desenhavam, expressa uma ação frequentemente realizada no passado. Eu vou voltar, Pedro, só um minutinho. Coloquem aqui do lado para mim, pessoal, pretérito imperfeito. E no de cima aqui, que nós não marcamos, porque não é alternativa, pretérito perfeito. É a diferença de um para o outro. Então, a letra E é a segunda alternativa. Do lado aqui, pretérito imperfeito. E aqui na de cima, pretérito perfeito. Como ficaria a frase 2 se fosse dita por um dos dois jogadores? Na versão original, nós desenhávamos em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Aqui, na letra F, nós desenhávamos. Reparem que o primeiro A do verbo tem acento. Então, a letra E, segunda alternativa, que é o pretérito imperfeito, que é aquela ação, né, que era frequentemente realizada no passado. E na letra F, nós desenhávamos em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário, quadriculado. Ok? Então, aqui em cima, na letra E, pretérito perfeito, na alternativa que nós não marcamos, e a segunda, que é a alternativa correta, pretérito imperfeito, que é a diferença dos dois. Com isso, nós finalizamos a correção das nossas atividades, falando mais um pouquinho sobre textos instrucionais e sobre a parte de verbos.